Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, é um texto muito conhecido de muitos de nós. Mas vamos estar com a palavra de Deus aberta e vamos ler apenas esse versículo 35 e vamos depois discorrer na palavra do Senhor sobre unidos a Cristo pelo amor. Romanos 8, 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Feche seus olhos, vamos orar. Aonde você estiver, esteja com os olhos fechados, cabeça baixa, e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui neste lugar, para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome, para cantar louvores na tua presença, para ouvir a tua voz, para sermos abençoados, porque a tua presença nos abençoa, a tua presença nos acalma, a tua presença, ó Pai, nos levanta o ânimo, nos dá entusiasmo, a tua presença é rica para nós, a tua presença é tudo para nós, Senhor, e nós sabemos que tu estás aqui neste lugar, e há também muitas pessoas nos vendo pela internet, nos assistindo, e há muitas pessoas aqui neste lugar também, e cada pessoa tem a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, as suas guerras internas, as suas lutas espirituais, os vícios que precisam ser vencidos, e tantas coisas que estamos enfrentando, mas somente tu, Senhor, conhece em particular a luta de cada um de nós. Por isso, nessa noite nós te pedimos que o teu amor continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos mantendo em pé, que o teu amor continue, Senhor, nos dando forças para continuar prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Te pedimos em nome de Jesus, que tu estejas nos fortalecendo nessa noite ainda mais, pois nós oramos agradecidos no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, há muitas coisas nessa vida que nos deixam tristes, abatidos. Muitas coisas que nós estamos enfrentando, que alguma delas eu compreendo, dá vontade de desistir de tudo. Largar a família, os parentes, os amigos, ir para um lugar distante, tal é o sofrimento, tal é a dor. E nós não enfrentamos isso todos os dias, nós enfrentamos isso algumas vezes em nossas vidas, quando a dor é muito intensa, é muito grande. E há momentos que nós precisamos, não somente de um amor de Deus, mas da força de Deus para vencermos um problema tão grande, uma luta tão grande. Nós estamos enfrentando hoje, não somente as nossas lutas espirituais, emocionais, sentimentais, mas também uma pandemia que tem nos trazido muitas tristezas. E nós precisamos nos preparar para uma grande guerra espiritual que já começou e muitas pessoas ainda estão despercebidas. Se nós não buscarmos o amor de Deus, a força de Deus, se nós não buscarmos o refúgio em Deus, nós vamos estar perdidos nesse mundo. Eu tenho recebido ligações de pessoas de outros lugares, de outros estados, tenho orado com pessoas, até mesmo fora de horário, porque há pessoas que estão em pânico vivendo nesse mundo. Mas eu sei que aquelas pessoas que estão vendo tudo acontecer, têm a certeza do amor de Deus, têm a certeza do amor de Jesus, sabe que nada vai nos separar de Cristo. Vamos continuar firmes, mesmo que as pernas fiquem molenga, mesmo que o passo fique difícil. É assim mesmo, porque nós somos humanos. Mas uma coisa temos que ter certeza no nosso coração, seja a nossa fraqueza, seja a nossa limitação, temos um Deus que pode todas as coisas. E é por isso que existe a nossa fé de crer nesse amor. Tantas vezes levantei as mãos para o céu, dizendo: Senhor, segura a minha mão, está muito difícil. E eu sei, estou aqui pregando, porque esse Deus derramou milagres sobre minha vida. Nós temos que ter a certeza e a consciência que não há razão neste mundo para abandonarmos o Senhor. Paulo, meus amados irmãos, escreveu a sua carta endereçada à igreja de Roma. Ele estava prestes a sofrer possíveis perseguições, e isso
lhe trouxe uma grande realidade. Ele precisava dizer aos amados irmãos que os obstáculos poderiam nos afastar de Cristo. Ontem eu vi uma mensagem, lá onde nós fomos na inauguração. Ainda não é a minha preocupação, apesar de ser a preocupação de alguns pastores, ainda não é a minha ainda é um pouco mais além das pessoas que estão deixando de vir à igreja na pandemia. Eu estou preocupado hoje pelo que eu tenho visto e ouvido das pessoas que estão deixando de ser a igreja, o que é muito mais complicado. Cristãos que já deixaram de orar, de crer na palavra, de colocar o seu joelho no chão e clamar o poder de Jeová. Essa é minha preocupação. Quando nós já estamos mais, vamos dizer assim, desespiritualizados das coisas de Deus. Quando aquele cristão já perdeu a fé, já não mais entendeu o que ele é neste mundo depois de entregar a sua vida para Cristo, depois de ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu estou preocupado com estes e fico pedindo a Deus para que os cristãos de verdade não se esqueçam que nós somos a igreja de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, mesmo que as lutas sejam muito grandes. Então, em primeiro lugar, o amor de Cristo em nós produz em nossas vidas estabilidade. É através do amor de Deus que temos a plena convicção e a capacidade de suportar todas as aflições. E não são poucas, são muitas. Desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir. Quando a gente pensa nessa vida que está tudo bem, alguma coisa já acontece que nos deixa tristes. Mas isso é uma coisa que já está na Bíblia. No mundo tereis aflições. Aflições. E temos que estar nos preparando para isso. Sem contudo abandonar a Cristo, pois não há motivos nesse mundo para que venhamos a nos separar deles. Eu posso rejeitar Jesus, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus nunca vai me abandonar. Eu posso até querer desistir dele, mas eu sei que ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste da igreja pela qual ele morreu na cruz. Ele não desiste de nós. E nós não podemos esquecer que somos a igreja dele. Por isso não podemos deixar de falar de Jesus, pregar a palavra, falar do seu amor, dizer às pessoas: eu também estou passando por dificuldades e lutas igual a você, só que eu tenho uma coisa que você precisa ter também. Não diga se você não tem, diga se você precisa ter, que é a esperança no autor e consumador da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho esperança em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para me salvar. Eu sei que Ele é poderoso para curar as minhas feridas e sarar as minhas dores. Romanos 8,35, na parte B, diz assim: a tribulação, será que nos separa? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Era assim o cristianismo na igreja primitiva. A segurança em Cristo nos leva à vitória. Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. A perseverança naquela época era essencial para os cristãos e está sendo essencial também hoje. Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido de alguns cristãos até duvidarem do poder de Deus. Vocês já devem ter ouvido nessa época que nós estamos vendo agora, gente perguntar assim: cadê Deus? Onde Ele está? Sempre esteve no mesmo lugar, sempre esteve na mesma posição. O nosso Deus,
ele não muda, nem tem sombra de variações. Dificuldades, perseguições, meus amados irmãos, os cristãos passaram naquela época, e nós precisamos ler a palavra e começar a ler Atos dos Apóstolos, para poder entender o que estamos vivendo hoje. Nós não podemos deixar que as coisas nos afastem de Deus, nos deixem a dúvida do que somos, de quem somos e para que fomos salvos. O amor de Deus tem que estar aqui, se fortalecendo cada vez mais no nosso coração, a cada manhã como nasce o sol, a cada dia como se põe o sol, a cada noite de madrugada na proteção do Senhor. Temos que ter a esperança de que esse amor vai crescer cada vez mais, porque nada poderá nos separar desse amor maravilhoso. E precisamos renovar nossas forças todos os dias na palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa que estava muito aflita, angustiada, desesperada, pedindo para que eu orasse por ela, dizendo: pastor, ore por mim, eu estou perdendo a fé, eu tenho dificuldade de orar, eu não estou conseguindo mais pensar nas coisas espirituais, está muito difícil. Aí eu disse assim: deixa eu, antes de orar por você, eu posso fazer uma pergunta? Ela disse: pode. Quanto tempo faz que você não lê a palavra? Não estuda a palavra? Pastor, já perdi até a data, faz muito tempo. Quanto tempo faz que você não ora, não conversa com Deus? Ela: faz muito tempo, pastor. Eu disse: pois é, a minha oração não vai resolver o seu problema, infelizmente, porque a sua força não depende da oração de nenhum pastor. A sua força depende da sua oração e do seu dia a dia com Deus. Deus não vai transformar você, crente, ativo, fiel, de tabela, não. Não é porque o seu pai é pastor ou diácono da igreja, ou porque seu pai é um membro ativo da igreja, que você vai ser de tabela. Temos que ter esse cuidado. Eu fico muito preocupado com pessoas que só adoram a Deus no domingo, ou quando vêm ao culto. O dia de adorar a Deus é todo dia, é todo instante. Eu fico pensando como a gente perde de olhar um pôr do sol lindíssimo e não ver ali o esplendor da glória de Deus. Um pássaro que voa, um pássaro que canta, foi Deus que fez. Deus está em todas essas coisas. E é isso que vai fortalecer nossas vidas quando nós lemos a palavra e percebemos do cuidado de Deus com os seus profetas, com os homens que Ele escolheu para fazer um propósito. Deus escolheu você também, meu amado. Deus tem um propósito na sua vida e na minha em particular. Você não é um João ninguém, você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se você disser como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me, Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. A segurança da nossa vitória está em Cristo. Nem está na igreja institucional e nem em nenhum outro homem que não seja Jesus Cristo. Se a minha confiança estivesse no pastor Arlindo, eu estava perdido, e a dele também na minha. Quem me sustenta é o Deus do universo. Quem cuida da minha vida é o Senhor Todo-Poderoso. E quem me mantém de pé é o amor de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Por isso, meus amados, em segundo lugar, o amor produz perseverança, a certeza da salvação em cada um de nós. O amor ao Senhor é fundamental para suportarmos tudo sem negar a Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 13:7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitos servos de Deus suportam os problemas da vida
porque eles sabem que é Deus que levanta cada um de nós pela manhã para enfrentar os problemas. O escritor de Hebreus falou sobre eles, considerando como heróis da fé, meus amados irmãos. Esses homens são homens que nós devemos ler sobre a vida deles, homens que acreditaram em Deus, diferentemente de nós, que temos um acesso muito maior, temos a palavra, e aqueles homens ouviam a voz de Deus e faziam o que Deus mandava. Quando nós começamos a crer em Deus, como Paulo nos ensina, nós começamos a compreender, meus amados, que essa vida aqui é passageira. Por isso que nós temos a certeza da salvação, nós não vamos ficar para a semente. Escute uma verdade que eu vou lhe dizer hoje à noite. É uma verdade bíblica, nós não temos que ter medo disso. Todos nós vamos morrer. Quem vai ficar aqui para sempre? Todos nós vamos morrer. Vocês vão morrer primeiro, depois eu morro. Mas todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar para a semente. Então a vida é um presente, porque eu vou morrer e vou me encontrar com o Pai, e vou viver com Ele por toda a eternidade. Paulo tinha essa certeza. Ele sabia que a vida dele já estava se acabando, quando estava perto dele ser decapitado, quando ele estava perto da declaração da sua morte. Ele tinha certeza que quando ele morresse, ele ia para o céu, e ele deixou escrito muito isso em Romanos 8,18, ele diz: porque para mim, tenho certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vamos para o céu, aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o seu santo nome. Por isso que essa vida você tem que aproveitar, e eu também. Eu não sei se é porque, não somente depois de aceitar Cristo, mas eu tive uma segunda chance. E toda aquela pessoa que tem uma segunda chance, começa a pensar diferente sobre a vida. Eu quase morri com febre reumática. Cheguei a ficar desenganado pela medicina. Mas Deus me curou e me deu uma segunda chance. Por isso que eu aproveito tanto a vida. Eu curto tanto essa vida. Porque eu tive mais uma chance do Senhor. Você está vivo, aproveite cada oportunidade de buscar a face do Senhor. Porque logo, logo, nós estaremos nos encontrando com Ele. E essa vida é muito curta. Como diz Tiago, é um vapor. É hoje e não é amanhã. E essas pessoas, meus amados, lá no Antigo Testamento, que morreram pela fé, acreditando em tudo o que Deus falava ao seu coração. Por isso nós temos que perseverar, acreditar, entender que essa vida é uma passagem. Mas o amor de Deus está unido a cada um de nós. O terceiro, meus amados irmãos, segredo desse amor que nos une, é que Ele nos dá a perseverança. E essa perseverança nos dá três coisas: amor, paciência e oração. Sem elas, não conseguiremos chegar ao final da trajetória. A paciência produz perseverança, e ela nos leva a persistir sem, contudo, perder a visão de que o Senhor não falha. O apóstolo Paulo nos recomenda em Romanos 12:12, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, pois a confiança que temos nele jamais poderá ser banida dos nossos corações. Tenha paciência, espere no Senhor, o milagre vai chegar, essa dor vai sarar, essa lágrima do seu olho vai ser enxugada pelo Senhor, essa porta fechada vai se abrir. Tenha paciência, o nosso Deus já está agindo, operando, o milagre vai chegar. Apesar de muitos cristãos hoje nem mais orar, até parece que a oração virou uma coisa do passado, e não virou. A oração está tão atual como nos textos do Antigo Testamento e Novo Testamento em nossas vidas hoje. Deus está pronto para agir. Por isso o povo de Deus comece a clamar, comece a orar. Jesus nos ensinou que devemos orar e vigiar
para não entrarmos em tentação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 3,10: noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Noite e dia, a oração é um dos fatores preponderantes para alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Noite e dia, diz o apóstolo. Meus amados, nós sabemos da nossa vida nesse século, nesse período. Nós oramos muito pouco, essa é a verdade. Passamos muito pouco tempo com o Senhor. Existe uma coisinha que parece um Deus para as nossas vidas, esse negócio aqui, ó, celular. Você já fez um cálculo de quanto tempo você gasta zanoio, olhando para esse celular todo dia? Você já viu que você esquece sua esposa, mas não volta para pegar? Agora, se o celular ficar em casa, você volta? A gente está vivendo uma época tão difícil, que a gente come com ele, dorme com ele, vai no banheiro, bota uma capa à prova de água para tomar no banho, olha no celular. Temos que ter cuidado, porque Deus diz que Ele é que é a primícia das nossas vidas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Estamos gastando muito tempo com coisas fúteis, enfrentando uma pandemia, enfrentando tantos problemas, gastamos tão pouco tempo com Deus. Não precisa você dizer nem levantar a mão aqui, não precisa. Só fique no seu coração e na sua mente. Quem aqui, agora seja sincero, porque Deus sabe todas as coisas. Quem aqui ora 1 hora por dia? Não levanta a mão não, mas pense nisso. 1 hora por dia. Vamos contar nos dedos. É muito difícil. E às vezes nós queremos as bênçãos, mas oramos muito pouco, infelizmente. E a igreja de Deus precisa orar mais. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa com você. Tem resposta nas orações. Quando nós oramos no nome de Jesus. E sabe qual é o nome de Jesus? É o nome mais poderoso do universo. Ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho e toda a língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Precisamos orar mais, como igreja. Então, oração e paciência e amor, isso tem que estar andando de mãos dadas nas nossas vidas como igreja. Podemos chegar também, meus amados, que o amor fortalece a nossa fé, e quando nós olhamos para os patriarcas, quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, nós começamos a ver exemplos de oração, de vida de oração. Queremos destacar alguns desses heróis, cujo testemunho foram suficientes para alimentar a nossa fé. Os sofrimentos que eles enfrentaram, jamais puderam apagar a chama da esperança de uma vida melhor para eles. Essa também deve ser a nossa confiança em Deus, ante as circunstâncias do cotidiano. Olhe 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem são eternas, as que não se veem. Abraão deixou tudo da sua terra, sem saber qual o destino, mas confiante nas promessas de Deus. E como prova do seu amor, ele ofereceu Isaque a Deus. O amor de Deus está encantado, meus amados irmãos, concatenado à obediência, e com isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Você já viu, já pensou, se você tiver o privilégio de ser chamado amigo de Deus? É algo muito especial, meus amados. Abraão recebeu o título de amigo de Deus. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo. E olha o que Deus fez na vida de Moisés. Até hoje, em todas as nações e religiões, se fala o nome de Moisés.
O testemunho da paciência de Jó fora lembrado por Tiago, lá em capítulo 5, versículo 10 e 11. Devemos tomar, por exemplo, esses heróis, procurando sempre fazer a vontade de Deus, e não perder a fé e a esperança. O que mais falar ainda de Daniel, Gideon, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, e tantos outros, que viveram a fé de verdade. Nós precisamos estimular a nossa fé nos dias de hoje, e acreditar, e confiar, que Deus vai fazer milagre em nossas vidas. Meus amados irmãos, esses irmãos pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, falaram e fecharam boca de leões, apagaram o fogo, fugiram ao fio da espada, meus amados irmãos, venceram batalhas, botaram exércitos para correr pela força do Senhor, do amor que estava unido com eles. Eles venceram e nós também venceremos no nome de Jesus. Iremos vencer a cada dia nossas lutas, quando estivermos mais unidos com Cristo, cada vez mais parecido com eles, cada vez mais a semelhança de Jesus, porque essa vida, meus amados, não está fácil. Por isso diz o texto, Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Responda no seu coração, nada, porque Jesus está com você. Quando eu estou aflito, desesperado, eu escuto aquele versículo que vem ao meu ouvido, e olha que eu tenho andado muito aflito e desesperado, nesses últimos meses. Eu às vezes fico pensando assim, meu Deus, não vai dar, está muito difícil. Tem hora que eu fico até sem vontade de comer, perco o sono de noite, aí eu escuto aquele versículo na minha mente, e aquilo vai me trazendo um sorriso no rosto. Eu vou começando a acalmar o meu coração, quando diz assim, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai me dando essa calma, de saber, que nada pode me separar, desse amor maravilhoso, que está em Cristo Jesus. Amados, é assim que nós temos que andar, entender que o amor de Cristo, não pode ser comparado a nada neste mundo. Nunca podemos abandonar este amor, nunca, mesmo que as circunstâncias venham a nos afligir. A nossa fé deve estar inabalável, inabalável, porque Ele é fiel para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Que possamos a cada dia estarmos ainda mais unidos com esse Deus maravilhoso, com Jesus Cristo, pelo amor dele, amor que nos fortalece, amor que nos dá a certeza da salvação, amor que nos dá a perseverança, amor que nos faz fortalecer a fé, e que ele nos abençoe no nome de Jesus, amém? Vamos orar.